Olá, seja bem-vindo você investidor ou operador do mercado financeiro. Eu sou Jefferson Silva, o J, e trago hoje nosso 7º tema de abordagem da análise técnica. O tema de hoje é indicadores. O que são? Indicadores são instrumentos de medida e, como o próprio nome diz, eles dão indicações a respeito de um determinado movimento, seja ele de queda, de alta ou de lado. Os preços sempre oscilam em função do consenso entre compradores e vendedores. Existem diversos modelos de indicadores. Nesta aula vamos conhecer os principais. Podemos dividir estas ferramentas ou instrumentos em 3 grandes grupos ou fatores, que são eles: força e volume, rastreadores e osciladores. Cada um terá seu momento de uso e é importante saber quando e como utilizá-los. A má utilização poderá nos levar a conclusões equivocadas. O fato é que existem centenas de indicadores, muitos se complementando entre si, enquanto muitas se prestam a uma mesma finalidade. Alguns trarão resultados conflitantes entre si. Lembre-se, o objetivo do indicador é mostrar informações sobre quesitos importantes e específicos. Porém, processar essas informações e chegar a uma conclusão é o trabalho do trader. Não há ferramenta que substitua o trader. Primeiro, indicadores de força e volume. Estes indicadores são instrumentos de medida para confirmação ou descrédito de uma tendência. Os principais são volume e OBV, On Balance Volume. Vamos começar pelo volume. Ele reflete o nível de dor e de ânimo entre os vendedores e compradores. Fornece indícios sobre o comportamento da massa. Aumento de volume reforça a inércia ou a reversão de um movimento a partir de um padrão conhecido, e altos volumes usualmente marcam início ou fim de movimentos, como vemos no exemplo abaixo. On Balance Volume, conhecido como OBV. Este indicador busca integrar o volume com a variação de preços. Ele soma ou subtrai o volume acumulado conforme a variação. No movimento de baixa, ele subtrai o volume do período do acumulado total. E no movimento de alta, ele soma o volume do período ao acumulado total. Ele mostra oscilação gráfica com topos e fundos formando uma tendência concordante ou não com a tendência dos preços, como vemos no exemplo abaixo. Colocando esses 2 indicadores no mesmo gráfico, verificamos: durante esta alta dos preços, observamos que o indicador de volume mostrava uma concentração de volume nos candles, e o OBV estava cruzado para cima e continuamente ascendente. Inicia-se o processo de pullback, e quando o preço se encontra em região de suporte, o indicador de volume mostra um grande pico de volume, provocando ainda um cruzamento nas linhas do OBV. Ao retomar a tendência, o preço não consegue ultrapassar seu topo anterior. O indicador de volume não fornecia nenhuma informação relevante e o OBV indicava não conseguir também ultrapassar seu topo anterior. O preço retorna para sua região de suporte. Em seguida, tenta novamente ultrapassar seu topo anterior, mas não consegue. O indicador de volume não nos fornece nenhuma informação relevante, porém o OBV indica também não conseguir realizar seu cruzamento. Então a tendência se reverte e o volume torna-se crescente, e o OBV ganha força, inclinação para baixo. Mais adiante, o preço para de cair. Inicia-se um processo mais relevante de alta nos preços, e quando ele faz o seu pullback, encontra
outra região de suporte. O indicador de volume indica um alto volume. E o OBV cruza novamente para cima, indicando uma potencial reversão de tendência. E assim por diante. Fatores rastreadores. O que são? Estes indicadores são instrumentos auxiliares na identificação de tendências e na visualização e identificação dos topos e fundos dos gráficos. Assim como os indicadores que vimos anteriormente, existem centenas deles no mercado. Cabe ao trader conhecer e escolher qual o mais adequado para a sua necessidade. Cada rastreador é produto de uma matemática relativamente simples, baseada em cálculos rápidos e diretos, com resultados bastante relevantes. Dentre os rastreadores existentes, vamos conhecer os mais comuns e dos quais derivam a maioria dos existentes no mercado, que são bandas de Bollinger, envelopes, MACD, Parabolic SAR e médias móveis. Porém, esta já estudamos em aula anterior. Lembre-se, o objetivo do indicador é mostrar informações sobre quesitos importantes e específicos. Porém, processar essas informações e chegar a uma conclusão é o trabalho do trader. Não há ferramenta que substitua o trader. Vamos começar pelas bandas de Bollinger. Este indicador foi criado por John Bollinger. Eles rastreiam a volatilidade do papel, desenvolvem movimentos de congestão, acumulação ou contração e expansão. As bandas de Bollinger são calculadas sobre desvios padrão dos preços em relação à média móvel e rastreia eminência de fortes movimentos pós-contração, como vemos neste exemplo. Envelopes. Os envelopes ou canais de médias móveis também definem uma região delimitada de preços, como as bandas de Bollinger. Porém, enquanto nas bandas de Bollinger a distância das bordas em relação à média móvel varia conforme a volatilidade de preços, no envelope essa distância se mantém constante. A borda superior reflete o poder máximo dos touros em subir os preços acima da média móvel. A borda inferior reflete o poder máximo dos ursos em descer os preços abaixo da média móvel. A fórmula se dá por linha superior do canal é igual a média móvel mais a média móvel vezes o coeficiente. Linha inferior do canal é igual a média móvel menos média móvel vezes o coeficiente. É necessário ajustar o valor do coeficiente para que o canal consiga englobar cerca de 95% das oscilações de preço do período considerado. MACD. Este indicador foi criado por Gerald Apple. Os MACD, traduzido para o português como convergência-divergência das médias móveis, tem a ideia básica de identificar pontos de inflexão na tendência do ativo e assim localizar pontos de compra ou venda. Graficamente, é representado por uma linha formada pela subtração de duas médias móveis exponenciais. Esta linha chamaremos de linha rápida, e uma terceira média móvel é aplicada à linha rápida e seu resultado será a linha de sinal, que terá sua forma suavizada e mais lenta. Sinaliza a ocorrência de pontos de reversão. Linha rápida quando sobe acima da lenta, mercado altista. Linha rápida quando cai abaixo da lenta, mercado baixista. MACD histograma. Quando optarmos pela representação em histograma, estaremos monitorando o distanciamento entre o consenso mais imediato em relação ao consenso de prazo maior. O MACD histograma trará os valores resultantes da linha rápida menos a linha de sinal, que será então o valor da distância entre as médias. Ele informa a distância entre as duas linhas. Barras ascendentes, mercado altista. Barras descendentes, mercado baixista.
Parabolic SAR. Este indicador desenvolve pontos que acompanham os preços em forma de parábola. Sua função básica é identificar pontos de stop e reversão. É um sistema de operação por si só. Pode ser usado para definição de pontos de entrada, saída e movimentação de stop loss. É o mesmo que dizer quando estopar, reverter a posição. Portanto, tome muito cuidado utilizando mais critérios para decidir pela virada de mão. Fatores osciladores. Os osciladores são instrumentos mais refinados para a identificação do comportamento do mercado. São ferramentas que auxiliam a identificar o provável caminho que o mercado irá seguir. Basicamente, respondem às perguntas: já estamos comprados demais? Já estamos vendidos demais? Identificando regiões de sobrecomprado e sobrevendido, e refinam ótimos pontos de entrada e saída. Os osciladores vão nos ajudar a identificar estes pontos, quando da iminência da queda ou da alta, e será nestes pontos que interessa assumir novas posições. Um ponto importante nos osciladores é que, por sua natureza, e ao contrário dos rastreadores, os osciladores são bastante eficientes em zonas de congestão. Já se o ativo estiver em tendência, sua eficiência se torna questionável. Os osciladores mais comuns são índice de força relativa, mais famoso e conhecido como IFR, e o estocástico. Lembre-se que o objetivo do indicador é mostrar informações sobre quesitos importantes e específicos, porém, processar essas informações e chegar a uma conclusão é o trabalho do trader. Não há ferramenta que substitua o trader. Índice de força relativa, IFR. Este oscilador compara o ativo consigo mesmo. Algumas plataformas trazem este oscilador com seu nome original em inglês, Relative Strength Index, ou RSI. Sua fórmula é IFR igual 100 menos, abre chaves, 100 dividido por, abre colchetes, 1 mais, abre parênteses, U dividido por D, fecha parênteses, fecha colchetes e fecha chaves. Onde U é igual à média das variações de preço para cima nos últimos N períodos. E D é igual à média das variações de preço para baixo nos últimos N períodos. Ele desenvolve uma oscilação em forma de linha. Estabelece, então, neste gráfico, duas zonas importantes e limitadas por linhas horizontais. A linha superior indicará a situação de sobrecomprado e a linha inferior indicará a situação de sobrevendido, quando ultrapassadas. Estas linhas podem ser definidas pelo trader. O padrão vem nas regiões de 30 e 70, mas podem ser movidas e ou ajustadas conforme o desejo. Ele mede a força de um ativo em si mesmo. Oscila em topos e fundos, formando padrões gráficos conhecidos. Identificam zonas de sobrecomprados e sobrevendidos. Estocástico. Criado por George Lane, este oscilador também nos mostra quando um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Mostra ainda divergências e confirmação de suportes e resistências importantes. Graficamente, ele também define duas linhas horizontais como zonas de sobrecomprado e sobrevendido. Porém, sua construção é diferente do IFR. Este oscilador observa a relação entre o preço de fechamento de um ativo e sua oscilação total, máxima e mínima, durante o período representado pelo candle, ou barra, fornecendo informações sobre o poder dos touros em manter os preços subindo, ou o poder dos ursos em manter os preços caindo. A linha rápida é chamada de percentual K, e a linha lenta é chamada de percentual D, e suas construções são dadas pela fórmula linha rápida, ou percentual K, igual a 100 vezes,
abre parênteses, fechamento de hoje, menos menor mínimo dos últimos K períodos, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, maior máxima dos últimos K períodos, menos menor mínima dos últimos K períodos. E a linha lenta, ou percentual D, é igual à média móvel exponencial de D períodos da linha percentual K. Ele mede a força dos touros e dos ursos no fechamento do período. Eficiente nos períodos de congestão, como os demais osciladores, torna-se saturado quando há uma tendência definida. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você gostou, tenho certeza que eles também irão gostar. Se você é ou deseja ser um operador de mercado financeiro, não deixe de assistir o próximo vídeo com outra abordagem da análise técnica. Até a próxima. Deus te abençoe.